Olá, queridas, boa tarde, graça e paz, erguidas com propósito. Essa que vos fala é a pastora Kelly Araújo. Estamos aqui no sofá com as erguidas com quem? Missionária Cris. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer, uma honra estar aqui, pastora Kelly, com vocês. Amém. Nesse propósito. Amém. Das erguidas. A honra é toda nossa. Eu que agradeço. Nós iremos abordar várias vertentes nessa tarde. Mas antes de tudo, eu quero orar com você e eu quero já pedir você para preparar sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, porque Deus tem algo extraordinário para essa tarde. Amém. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom. Nós queremos te agradecer e te engrandecer. Sim, porque nós estamos aqui, porque estamos diante de um propósito. Amém. E esse propósito temos certezas e convicções que é maior do que todas as nossas expectativas. Sim, por isso nós te pedimos, Espírito Santo da verdade, que o Senhor venha nos conduzir e que nós venhamos ser mulheres verídicas, Senhor, nessa tarde. Amém. Para cumprir a totalidade do teu propósito. Sim, toma a direção de tudo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, missionária Cris, seja bem-vinda. Muito obrigada. Nesse sofá. Muito obrigada. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 21, fiquei sabendo também que esse capítulo faz parte da história, gente, da missionária Cris. E olha que eu estava procurando ali em Deus uma palavra para nós iniciarmos esse podcast. E o Espírito Santo de Deus, missionária, amém, trouxe ao meu coração justamente essa palavra. Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes nessa tarde. Amém? Amém. Apocalipse 21, versículo 5 diz assim: E aquele que está sentado sobre o trono disse: Eis que eu faço nova todas as coisas. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Vamos lá? Eu quero apresentar aqui de uma forma mais oficial. Amém. Nós estamos diante da missionária Francisca Cristina Rodrigues de Abreu. Rodrigues de Abreu. Você é da Igreja Catedral Missionária Shalom do Recreio. Sim. Pastora Amanda e pastor Márcio. Isso, exatamente. Nem seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, diante dessa base bíblica, eis que faço nova todas as coisas, nós já queremos abordar os temas. Amém. E eu gostaria de saber, Cris, como você foi alcançada pelo Senhor? Então, eu quero falar sobre a importância da evangelização, né? Eu ia muito num salão de beleza de uma amiga chamada Sandrinha, lá na Rocinha, e toda vez que eu ia, eu ainda era ímpia, né, mundana, bebia muito, e eu sempre ia fazer meu cabelo, que eu era loiríssima, e ela sempre falando de Jesus pra mim. Aí teve um tempo que eu falei assim: ai, que saco, não vou vir mais nesse salão não. Essa mulher só fala de crente, só fala de louvor, ai, que saco, que saco. Mas ainda assim, pela vaidade, né, eu queria ficar com o cabelo loiríssimo. E sempre Sandrinha lá, ela falou: tu ainda vai ser uma missionária, tu ainda vai pregar a palavra do Senhor. Aí eu fiquei: tá repreendido, como vocês falam. Eu repreendi tudo, né, mas só que assim, o Senhor já tinha um plano ali. Né? Assim como a base do meu testemunho é Jeremias 1:5, né? Que diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu designei profeta às nações. Aleluia. E eu não tinha noção do que era uma Bíblia. Eu não tinha noção do que era um versículo. Tanto que a minha Bíblia, até hoje, ela tem esses marcadores aqui. Não porque eu não saiba mais, sim, mas é porque me relembra o meu início. Sim, que bom. Todas as coisas se fazendo nova, né, através da palavra do Senhor. E aí ela foi me evangelizando. Toda vez que eu ia, ela botava uma sementinha. Que bom. Né? A Sandrinha foi assim, uma pessoa muito usada pelo Senhor para me trazer para Cristo, né? Sim. E no dia quando eu passei por um processo muito difícil de uma cirurgia no pescoço, né, retirada de um tumor, eu estava no pós-operatório em casa, chorando muito, com muita dor, sangrando o pescoço e tal. O meu esposo tinha saído para trabalhar e a minha filha também tinha ido para a escola. E aí eu chorando muito, eu falei: Deus, se tu existe, fala comigo, eu não aguento mais viver isso.
pensando até em tirar minha própria vida. Meu Deus. Porque era tamanho o desespero da alma, né? A ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa que lutei muito contra a depressão, muitos anos atrás, com tentativas de suicídio, né? E aí eu chorando muito, eu falei, Deus, se o Deus da Sandrinha existe... Eu falei assim, né? Sim. Porque não era o meu Deus na época, né? Se o Deus da Sandrinha existe, faz alguma coisa, me mostra que tu existe. Eu falei assim, né? E eu chorando muito, aí a Sandrinha me mandou um WhatsApp. A Sandrinha, no mesmo momento. E ela mandou um louvor. Ela falou assim, abre. Aí aquele louvor da canção em louvor. Quando todos os teus medos... Ai, gente. Olha... Quando Mulheres o céu reais está aqui, de bronze, parece que é o fim. Eu cuido de ti. Gente, eu chorei muito. Eu choro ainda, me emociono. Sim. Porque foi muito real aquela experiência ali, sabe? Sim. Foi muito real. E eu chorando muito, chorando, eu falei, Jesus, se tu existe, me abraça. Aquece o meu corpo aqui, gente, diante de Deus. Eu estava assim, debruçada, né, nas pernas, sentindo as dores e chorando muito com aquele louvor que o Senhor respondeu a minha angústia ali, né? Naquele momento. E aí naquela hora que eu me abracei, eu senti assim um calor nas minhas costas, parece que alguém pegou um lençol assim, sabe? E jogou assim para me aquecer. Jogou um manto, né? Exatamente. E foi muito especial, aí eu chorei muito. Eu falei, Deus, se for para me ser crente, eu falava assim mesmo, porque eu detestava crente, né? Eu tinha pavor de crente. Mas você teve alguma experiência? Não, eu sempre achei, pela minha ignorância, eu achei que o crente ele queria ser melhor do que todo mundo. Sim. Que ele ia ser salvo e ninguém mais ia ser, sim, né? Então é ignorância mesmo, sim, né? De não ter o conhecimento da palavra. E aí eu falei, se é para me ser crente, o Senhor vai tirar tudo. Sim. Eu não quero mais beber, eu não quero mais me prostituir, eu não quero mais usar droga, eu não quero mais fumar cigarro, eu não quero fazer mais nada que não seja a tua vontade. Eu acho que naquele momento ali, Deus falou assim, tá pronto. Assim seja. É isso que você quer, então vai ser. E como eu bebia muito, eu bebia de final de semana, era uma coisa horrorosa. Eu queria acabar com as bebidas do mundo, mas as bebidas estavam acabando comigo. Sim. E eu falei, começa tirando, Deus. Aí o primeiro final de semana, fui para a igreja. Minha filha me levou numa igreja de uma amiga dela. Aí quando estávamos lá na igreja, a gente saindo da igreja, eu e meu esposo, veio uma mulher... que eu falei assim, gente, que doideira. A mulher veio marchando na minha direção, pastora Kelly, e começou a falar assim, Deus manda te dizer, homem, com meu esposo, que Deus não deixou teu filho descer à sepultura, mas prendeu ele para ele não morrer com os 3 que estavam com ele. Eita. E na quarta-feira da mesma semana, o filho dele tinha sido preso, com 3 amigos. Meu Deus. E eu olhei para o meu esposo e falei assim, Nando, o que é isso? Que lugar é esse? Que negócio doido, que gente doida, né? Mas eu falei, ninguém sabia, só eu e ele. Uma igreja que a gente nunca tinha ido, ninguém conhecia a gente, e Deus se manifestou ali e falou. Aí ele chorou muito, foi aquela coisa. E aí veio uma outra missionária, marchando também na minha direção, e pegou na minha mão e batia assim, Deus manda te dizer que a obra que Ele tem na tua vida é maior do que você pode imaginar. Aleluia. Você vai cuidar de pessoas através do seu sofrimento, das suas dores. Você vai cuidar de pessoas. E o que você tem feito com o que o Senhor tem botado na sua mão. Só que naquele momento eu não tinha entendimento de nada daquilo, né? Eu sempre me emociono porque Deus teve muita misericórdia de mim. Sim. Né? Eu não sei se eu posso falar isso aqui, não sei se cabe. Quando eu separei do pai da minha filha, eu vivi 17 anos com ele, né? E quando eu separei dele, eu achei que eu queria viver. Quero viver. Tinha casado virgem, né? Tava aquela ânsia de querer conhecer o mundo. Aí separei dele, falei, vou viver, vou viver. Aí nesse de viver, eu entrei num site de relacionamento, na época, e desse site de relacionamento eu me envolvi com 27 homens. Eita. Foram 27 homens, desses aos quais uma grande parte eu tive relação sexual. Um deles eu tive que ter relação sexual com a arma na cabeça, para não morrer, fingindo orgasmo, para não morrer. Tinha que fingir que estava tudo bem, mas na hora que ele estava me levando para dentro desse lugar, e eu falei, naquela hora ali eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí Deus teve misericórdia da minha vida, sabe? Sim.
E aí depois, quando acabou tudo, ele me jogou na Avenida Brasil, assim, sabe? Ah, vai embora, não sei o quê. Eu me senti muito suja, eu me senti imunda. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E eu me emociono por causa disso, porque Deus teve misericórdia da minha vida por causa do propósito. Sim. Né? Cris, dentro do que você acabou de abordar aqui, no caso assim, foi antes da sua experiência com Deus. Foi. Isso mexeu com você a qual ponto? Em que ponto? Qual a experiência do que aconteceu? Desse episódio que você acabou de falar, de ter sido, né, ter feito uma relação, né, obrigada a fingir o orgasmo. Sim. Porque nós estamos diante de mulheres que podem estar dentro dessa passando realidade. Por isso, a gente, quando está em busca de um amor que a gente idealiza, na verdade, né? A gente idealiza um amor e quando a gente se converte a Jesus, a gente sabe que o único amor verdadeiro é o dele. Verdade. Né? E quando aconteceu essa situação lá, e depois eu fui para Bahia também, atrás de um outro cara, podia não estar aqui contando a história. Meu Deus. Né? Foi um momento assim de que eu estava endemoniada, verdadeiramente. Hoje eu vejo assim. Mas naquele episódio em si, que eu estava com risco real de vida, de levar uma bala na cabeça, quando ele me jogou na Avenida Brasil, assim, eu não sabia para onde ir, eu fiquei tão desorientada, eu me senti um lixo, suja, sabe, imunda. E daquela época ali, daquele dia para cá, aquilo mexeu muito com a minha identidade, com a minha questão de merecimento. Não, eu só mereço isso. Sim. Eu só mereço. A gente, como psicanalista, a gente sabe, né? Sim. A gente ficou aquele merecimento, aquele mérito, né? De eu mereço sofrer, eu mereço passar por isso, porque eu sou ruim, né? Porque ninguém me ama, porque eu só faço besteira, né? Então a gente começa a se desvalidar todo o tempo. Sim. Né? E foi um processo muito difícil, até que eu conheci Jesus. E eu falei, não, peraí, eu não sou essa imunda, eu não sou a cachaceira, eu não sou a prostituta, eu não sou a drogada, eu não sou a viciada em álcool. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou escolhida. Sim, glória a Deus. Você é amada, você é eleita, geração eleita, nação santa. Você é amada, foi resgatada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então, que você tenha esse entendimento. Aleluia. Independente do que você esteja passando, da sua carência emocional, entenda que o único amor verdadeiro é o de Jesus, de mais ninguém. A partir de então, as experiências aumentaram com Deus? Aumentaram. Foram bem significativas, né? Coisas assim que, falando, as pessoas podem achar, é bobeira isso, né? Porque falar de dinheiro ou falar de coisa material, não. É porque Deus sabe do nosso coração e da sinceridade do nosso coração. Sim. Né? Eu gosto sempre de contar uma história sobre um cacho de uvas. Eu passei um dia em frente a um hortifruti e eu estava com zero dinheiro para comprar uva. Eu estava com muita vontade de comprar uva, comer uva. E aí eu falei, Deus, Jesus, eu queria tanto comer uma uva. Nossa, eu estava salivando com vontade de comer uva. Aparentemente quem vai ouvir é bobeira, mas o que eu vou contar não é bobeira, é para ver como é que Deus é detalhista no cuidado, né? Sim. E aí fui para casa e tal, eu contei até isso numa consagração uma vez, né? E eu cheguei em casa, o meu esposo chegou e falou assim, olha aqui o que a gente ganhou. Uma caixa assim fechada, veio do Ceasa, com muita uva. Eu comi uva da com pau. Até enjoei de comer uva. Lindo. Mas foi lindo. E a uva do jeito que eu queria, sem caroço. Exigente. Exigente, né? E eu falei, Deus, eu chorei muito, eu me ajoelhei aos pés daquela bacia, aquela caixa de uvas assim. Eu falei, Jesus, eu só queria um cacho de uva. O Senhor providenciou além. Caixa, né? Efésios 3:20, né, pastora Kelly? Infinitamente mais, né? Sim. Do que a gente pensa, do que a gente imagina. E aí eu me deliciei com aquela uva ali, fiquei até enjoada de comer uva, Deus, né? Dei uva, linda, né? Coisa linda. Isso é uma das experiências, né? As pessoas falam assim, mas isso é bobeira. Não é bobeira, né? Quando eu tive também a questão do tumor na cabeça, né, que eu operei em 2021,
Foi diferente. Quando eu passei pelo primeiro processo cirúrgico da tireoide, eu não tinha Jesus. Então foi muito sofrido. Em 2021, que eu já tinha Jesus, foi totalmente diferente. Aleluia. Teve medo, lógico, ansiedade, lógico, mas a todo momento o Senhor falava comigo. Sim. Falava através de um louvor, através de um para-choque do caminhão. Não temas, tá Deus sensível, é contigo, né? Quando a gente está sensível, o Senhor fala a todo momento. E o meu processo foi muito difícil, porque quando eu tive que operar de emergência, porque a médica falou, olha, se você não operar, você pode dormir enxergando e acordar cega. Meu Deus. Porque o tumor estava a milímetros do meu nervo óptico. Então, assim, eu poderia acordar cega sem saber por que estava cega, sim, né? E aí foi na época da pandemia, aquela emergência toda, e corre daqui, faz exame dali, cirurgião aqui. E na época eu trabalhava numa grande rede hospitalar, que o meu plano era colaborador. E quando eu cheguei para a internação, a moça da internação falou assim, não, essa internação não está aqui. Essa internação está no outro hospital, aqui do lado, que era o Bambambam, né? Eita. Eu falei, não, você está equivocada, querida. O meu plano é colaborador. Eu sou daqui, desse lado aqui. Ela, não, é do outro lado. Eu sei que eu fui para o outro lado. E por que Deus me levou? Deus mudou a minha internação toda, pastora Kelly. Deus mudou tudo que eu tinha concepção que ia ser. Sim. E nesse outro hospital, o terceiro andar desse hospital, por causa da pandemia, ele tinha sido todo transformado em CTI. E os CTIs eram quartos, suítes, que você abria a porta com a digital do dedo, era coisa fina, sim, os quartos, né, as suítes. E todos esses quartos do terceiro andar foram transformados em leito de CTI. Meu Deus. Deus teve cuidado, assim, nos mínimos detalhes. Ele deve pensar assim, eu sei que minha filha é meio doidinha, vai ficar meio apavorada nesse processo pós-cirúrgico. Sim, sim. Vou organizar tudo aqui, né? Não me pergunte como foi mudada a minha internação. Até o meu gestor na época não soube me explicar. Ele falou, não sei. Mudou, né? E mudou. E aí, quando eu entrei lá na sala de preparação pré-anestésica, veio uma enfermeira crente, pentecostal, já veio cantando. Eu falei, gente, é crente, essa mulher é crente. Falou, glória. E ela começou falando assim, descansa, quem te prometeu garante. E era a música que o Senhor falava comigo durante todo o processo. Aleluia. Dos exames, as consultas médicas, era sempre esse louvor que Deus falava no meu coração. Aí o anestesista entrou no quarto, fez a sedação, fez a pré-anestesia, né, botou um remédio debaixo da língua, daqui a pouco eu já não estava falando mais lé com cré. E aí minha filha só falava assim, que eu ficava, glória a Deus, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Aí minha filha falou, mãe, tu estava muito engraçada. Muito pentecostal, mãe. Fui. E aí fui para o centro cirúrgico. Quando estava lá no centro cirúrgico, quem já passou por um processo cirúrgico dentro de centro cirúrgico sabe, aquelas luzes gigantes, né? E eu olhava para cima assim, eu com os braços presos, eu falava, Senhor, meu espírito está pronto, mas a minha carne está com medo. Sim. Eu falei isso 3 vezes. Aí veio uma enfermeira, eu lembro que ela era negra, mas não lembro do rosto dela. Ela botou a mão na minha mão assim, aqueceu minha mão e falou assim, Jesus está aqui. Aleluia. Você vai ser operada pelo médico dos médicos. Glória Você crê? Eu falei, eu creio. Aí eu falei, agora eu vou pra galera, agora pode me anestesiar, doutor, pode me anestesiar, que agora eu tô pronta. E aí eu ia... operei pelo nariz, conseguiram tirar o tumor pelo nariz. Glória a Deus. Mas eu sabia que se não conseguisse ia ter que abrir minha cabeça, né? Mas graças a Deus não precisou. E foi todo um processo muito diferente quando eu não tinha Jesus. Sim. A minha internação estava prevista para ficar internada de 5 a 7 dias, fiquei só 3. Porque os meus exames, assim, o médico que me acompanhou, ele veio para mim, olha, você sabe que não vai voltar ao normal tão cedo, né? Só daqui a 30 dias que os seus hormônios vão ficar tudo normal. Eu virei para ele e falei assim, você não conhece o Deus que eu sirvo. Aleluia. E ele fez assim, deu com o ombro assim, falou, se você quiser acreditar, eu falei, eu quero. E ele vai te envergonhar, ele vai te mostrar quem ele é. Sim. Aí no dia seguinte eu fiz o exame, aí ele chegou 9 e pouca, 10 horas da manhã para me ver, né? Aí ele olhava para mim, olhava pro exame, olhava para mim, olhava pro exame.
Aí eu falei, o que foi, doutor? Tudo bem? Eu não sei o que aconteceu. Ele fez assim, eu não sei o que aconteceu, mas as suas taxas estão todas normalizadas. Aleluia. E eu comecei, glória a Deus. Eu falei, viu, doutor, não te falei que Deus ia te envergonhar? Ele é teu dono. Aleluia. Ele que te deu inteligência para você fazer o que você faz, né? Sim. E foi um processo difícil, óbvio, que ninguém quer passar, né, por um processo desse. Um tumor na cabeça, era um macro tumor, né, para a hipófise, era muito grande. Mas com Jesus eu passei muito diferente quando eu não tinha Jesus. Sim. E quando a gente tem Jesus, por mais que a dificuldade venha, né, por mais que o barco balance, Sim. a gente sabe que Jesus está ali. Sim. E ele dá o escape, né, se for da vontade dele. Agora, é interessante que eu estou reparando aqui, na sua fala, é que todas as vezes Deus se faz muito, não só presente, mas ele se revela de uma forma muito marcada na tua vida, não é? Muito. E usa muito pessoas. Usa muito as pessoas, assim, porque às vezes a gente é muito Tomé, né? A gente tem que ver para crer, né? Sim. Infelizmente, a gente tem essa dificuldade, né, de acreditar 100%. Então, às vezes, Deus usa alguém para ministrar alguma coisa na nossa vida, para falar algo que você fala assim, Deus já falou isso comigo. É só Deus confirmando. Testificando, né? Testificando. E eu quero aqui falar para vocês, para quem não conhece a pastora Kelly, eu falo que ela é profeta na minha vida. Desde março do ano passado, quando ela foi ministrar na igreja que eu congregava, ela, em março do ano passado, de março para até um ano depois, minha vida nunca mais foi a mesma. Oh, meu Deus. Eu fiquei ruminando aquilo ali, ó, para sempre. E ela falou que a gente fez até um ato profético lá, né, que você ungiu os pés, as mãos. Foi lindo. Foi lindo demais, foi muito demais aquele dia ali. E você falou ali que estava na hora de fechar um ciclo para outros se abrirem. Sim. E tudo foi acontecendo. Deus usou a pastora Kelly para falar comigo, coisas que ele já vinha falando, mas eu estava cega, não queria enxergar, porque estava tudo muito confortável, estava na liderança, estava bem, né? Sim. Mas aí o Senhor te usou para falar, na hora de fechar um ciclo para que outro se abra. Então Deus se faz muito presente na minha vida através de pessoas também. Aleluia. Né? De pessoas que ele sabe que são pessoas dele. Gente, para quem não sabe, Missionária Cris também, ela é apresentadora do podcast Continue. Como aconteceu esse Continue? Gente, olha, quem não é crente vai achar que é coisa de doido, mas as coisas de Deus são terríveis, né? Eu trabalho numa empresa hoje que ela teve um problema no ar-condicionado central, começou a vazar água por todo o teto, foi um caos. E aí o chefe falou, vai embora e tal, eu vim embora, aí eu tô indo embora. Aí sentei no ponto do ônibus, veio o ônibus dentro do ônibus. Por isso que a gente não tem que esperar lugares extraordinários, situações extraordinárias, porque quando a gente está sensível à voz de Deus, Deus fala até dentro do ônibus. Peguei o ônibus, sentei, tô sentada lá e parece que sentou alguém do meu lado e falou assim, por que você não grava um podcast? Eu olhei pro lado e falei, tô doida. Falei, tô doida, agora doidou de vez. Né? E eu falei, não, aquela mente de escassez, né? Eu falei, não vou não, porque é caro. Não, botando as minhas desculpas para não fazer, né? E aí, mesmo assim, achando que era tudo muito caro, comecei a pesquisar estúdio. Falei, se Deus falou, vamos ver, né? E aí foi fluindo, né? E aí a direção que o Espírito Santo deu foi, grava um podcast com histórias reais de pessoas que, perante a sociedade, não iam dar em nada. Sim. Eram prostitutas, eram traficantes, eram viciados, mas não, eu vejo eles como pastores, missionários, servos da minha casa. E contar histórias improváveis aos olhos humanos, mas que através do poder da minha palavra tem muito valor. Sim. Na minha mão e na minha casa. Sim. Eu falei, tá bom, Senhor, vai ser essa direção. Tanto que eu tenho recebido alguns convites de fazer parcerias para fazer, vamos falar sobre polêmica? Eu falei, não, obrigada. Eu deixo você gravar de graça? Não, obrigada. Sim. Gravo quando der, quando o Senhor mandar a provisão. Sim. Porque eu não quero fugir e não vou fugir do propósito que Deus deu. Porque se eu começar a entrar no modismo do mundo, né, Cris? Perigoso, e eu vou me perder do propósito. Né? E aí, me perder do propósito é a mesma coisa que eu estou dizendo para Deus, olha, eu não confiei no que o Senhor falou. Verdade. Eu quis dar o meu jeitinho. Verdade. Né? E como
que é estar nesse lugar, Cris, hoje? Porque você, né, é a pessoa que está Jesus. no meu lugar. Ai, Deus. Né? E como é que é estar hoje no lugar de estar sendo entrevistada? Nós hoje, perante a mídia, nós somos host, né? Não somos entrevistadoras, somos hosts. Host e co-host, né? Quando você tem alguém que te ajuda. Vou falar isso aqui, pode parecer soberba para quem vai ouvir, mas não foi, porque hoje eu entendo que Deus, quando Ele tem um chamado, Ele capacita. Sim. Por mais que a gente ache que a gente não vai saber fazer, não vai saber falar, Deus direciona as coisas, né? Sim. Quando eu sentei naquele estúdio ali a primeira vez, eu sou muito falante, né? Eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar. Parecia que eu tinha nascido para aquilo ali. Sabe? Assim, fico nervosa? Fico. Porque eu peço sempre ao Espírito Santo que Ele conduza. Sim. Que eu faça o roteiro, eu me organizo, mas eu deixo por conta dele. Tanto que às vezes eu fujo totalmente do que eu tinha feito. Estamos fugindo aqui. Para fazer o que Ele quer, né? Sim. E aí eu falei, meu Deus... E assim, foi tão natural, parecia que eu já fazia aquilo ali a vida toda. Sim. Tá bom para quem tá vendo? Eu não sei se tá bom, mas eu tô sendo eu. O Senhor falou, seja você. E da simplicidade nasce a esperança. Já falei isso com você, isso, né? Aleluia. E quando o Senhor falou sobre simplicidade e traz a esperança, o Senhor me trouxe a imagem de Jesus. O Rei dos Reis nasceu aonde? Numa manjedoura. Para que um lugar mais simples que esse, né? Sim. E Ele é quem? A nossa esperança. Né? Então o Senhor falou assim, mantenha-se orgânica, nada de comprar seguidores, nada de fazer nada, você vai crescer naturalmente. Né? Então não aceite propostas, faça do seu jeito, né? Às vezes teve uma amiga minha que falou assim, nossa, todo episódio você chora. Eu falei, gente, Jesus fala ali, o coração queima, não tem como não transbordar isso em lágrima, né? E eu não me importo com o que vão falar, né? Eu preciso ser fiel ao que Deus fala ao meu coração. Aleluia. Cris, vamos voltar um pouco sobre a questão da sua cirurgia. Como é que foi para sua família vivenciar isso com você? Sua filha, né? Você tem uma filha. A minha filha, nos dois processos, a minha filha e meu esposo foram muito parceiros. Foram muito parceiros, assim, de estar apoiando o tempo todo. O meu pai, a minha mãe e a minha irmã, eu não sei se eles têm aquela fase de negação, sabe? Sim. Tipo assim, não é com a minha filha. Tipo, é uma proteção, né? Que eles usam para não sofrer. Sim. Né? E eu entendo isso, mas eles sofrem. Então, minha mãe, como é que você tá? Minha mãe foi lá, cuidou de mim, ficou comigo. Então, a forma dela cuidar mostrava que ela se preocupava. Sim. Ela não gostava de falar muito sobre o assunto. Sim. É uma forma dela se proteger também, né? Mas a minha filha, que está mais diretamente comigo, a minha filha e o meu esposo, foram de essencial importância, assim, sabe? Porque minha filha cuidou dos meus pontos, quando eu operei o pescoço, que ela estava fazendo enfermagem na época. Então, ela cuidou de mim, fez os curativos, né? Eu fiquei com a voz de pata, eu fiquei assim, falando muito esquisito, gente. Até o médico falou que eu ia ter que fazer fono, mas graças a Deus não precisou, né? E a família foi essencial, a família diretamente ali, né? Marido e filha foram muito importantes nesse processo. Como é que foi vir esse diagnóstico? Assim, como é que você recebeu? Então, assim, Deus fala muito comigo através da enfermidade, sabe? Acho que o pior diagnóstico que eu tive na minha vida foi o do câncer, né? O medular. Esse, eu convivo com ele ainda há 14 anos, você sabe, né? A gente já conversou várias vezes. Para mim, esse foi o pior momento. Quando o médico falou assim, não tem cura. E a sua expectativa de vida são só 10 anos. Aquilo ali, né, dá um baque. E aí, na época, eu ainda não era cristã, comecei a beber. Aí, bebi com força mesmo. Fazia quimioterapia oral, mas ele falava, você não pode beber. Ele falava para mim não fazer, aí que eu fazia mesmo. Não pode beber. Não podia beber, aí que eu bebia mesmo. Eu falei, já que eu vou morrer, então eu vou morrer bêbada. Essa era a ideia. Essa era a ideia, gente. Sim. É triste quando a gente está escravizado por Satanás, né? E aí, para mim, o pior diagnóstico foi esse. E as outras duas situações foram difíceis, mas eu sabia que depois que eu operasse ia ter cura. Sim. Entendeu? Sim. Mas assim, hoje eu lido bem com a minha situação, você sabe de alguns processos, né, que a gente já conversou bastante sobre isso. E não é fácil todos os dias,
né, levantar da cama, fazer todo aquele processo, né, da medicação, são muitos remédios por dia, mas eu não gosto, eu falo isso como forma de testemunhar Sim. a misericórdia de Deus. Sim. Que os médicos deram 10 anos, eu tô com 14. Louvado seja o nome do Senhor. E assim vai ser até quando o Senhor permitir. Agora, olha só, eu preciso me prender um pouquinho mais aqui, Fica porque à vontade. assim, como você acabou de trazer a questão do câncer, né? Uhum. Existem pessoas que por muito menos se entregam, né? Que não viveria nem 10 anos, Sim. né? Iria e por muito pouco, 2 anos, Exatamente. porque a mente ia ser totalmente dominada pelo medo, né? Psicológico. E no caso assim, como é que foi, embora você acabou de falar que você se entregou à bebida, como é que é esse antes, né? Eu me entreguei à bebida durante muito tempo. Sim. E hoje, como que você lida com isso na presença de Deus? E o que você pode falar diretamente para essa pessoa que está passando pelo mesmo diagnóstico, que está passando pela mesma situação e que hoje fala assim, meu Deus, né? Como que ela está tão bem, né? Diante das câmeras, podendo falar diretamente, né? Para as câmeras. Qual é a mensagem direta em Deus que você pode transmitir, edificar vidas nessa tarde? Assim, uma coisa que eu falo de antemão, o câncer ele não é o fim, ele é um ponto e uma vírgula que o Senhor coloca na nossa vida, né? Que o Senhor permite também essas coisas acontecerem, nada acontece sem a permissão de Deus. Quando eu era ímpia, vamos dizer assim, como eu disse, eu ia beber, eu ia farriar, eu ia usar droga, eu ia fazer tudo, já que eu ia morrer, na minha cabeça eu ia morrer. Mas eu não tinha noção que a partir do meu encontro com Jesus, dia 7 de setembro de 2018, foi o dia que eu desci as águas, é um dia assim muito especial, quando eu lembro da vontade de chorar, porque foi um dia assim muito especial, foi diferente, sabe? Foi diferente. Após a minha conversão, até administrar a questão do câncer ficou leve, sabe? Ficou leve. Toda vez que eu vou para o Hemorrico, eu sou paciente de lá, que eu vejo uma situação pior do que a minha, porque eu poderia estar prostrada em cima de uma cama, eu poderia já não falar mais, né? A minha medula poderia continuar a não estar produzindo o que tem que produzir normalmente, mas graças a Deus está produzindo, com base de medicação, mas está produzindo, né? Então eu procuro não fazer desse meu momento, eu vou dizer assim, não fazer isso uma medalha de honra ao mérito, a coitadinha. Sabe? Se Deus me permitiu passar por isso, está me permitindo passar por isso, ele tem um propósito, né? E não para em mim, é através de mim. É através de mim, né? Que a minha história vai ser contada, e o Senhor permitiu gerar tantos testemunhos, não foi porque eu estou castigando a Cris, não. É porque eu quero preparar a Cris para algo maior. Aleluia. Eu quero preparar a Cris para que, através do testemunho de vida dela, cuide de mulheres, ela ajude quem está passando pelo câncer. Eu fico muito triste, às vezes, quando as pessoas, se a gente não tiver cuidado, as pessoas enterram a gente viva. É verdade. Enterram a gente viva. Quando viram pra gente, falam assim, nossa, nem parece que você tem câncer. Eu falei, por quê? Você queria me ver o quê? Com balão de oxigênio, careca, toda moribunda em cima de uma cama? Por enquanto você não vai ver não, sinto te decepcionar. Né? Porque ainda, apesar das muitas dores ósseas, eu ainda caminho. Glória a Deus. Eu ainda boto um salto. Confundo o inimigo todo dia. Tem dia que ele fala assim, essa desgraçada hoje não vai se levantar da cama. Aí eu vou levantando, eu falei, tá bom, vai ver se eu não vou. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Aleluia. E levanto. Então o que eu tenho para dizer para você hoje é, se veio o diagnóstico, não se desespera. Confie em Deus. E você que não é cristã, que pode estar ouvindo esse testemunho, te digo uma coisa, aceita Jesus que você vai ver que a partir do momento que você deixar ele habitar no seu coração, ele ser o Senhor da sua vida, nenhum diagnóstico vai te parar. Aleluia. Entenda isso, só com Jesus a gente consegue superar, consegue passar
pelo vale da adversidade. Aleluia. Só Jesus pode fazer o que mais ninguém pode. O que nenhuma medicação pode fazer, o que nenhum amigo, por mais que ele te ame, ele não pode fazer nada por você. Só Jesus salva, libera, cura, transforma e faz nova todas as coisas. Assim como diz em Apocalipse 21:5. Maravilhoso, né? Deus é lindo. Todo sentido, né? Tem todo sentido. Deus é lindo. Alguma experiência dramática familiar? Ah, várias. Você pode? Posso, eu não tenho Compartilhar restrição conosco. nenhuma, não. Eu vim de uma família totalmente disfuncional, né? Meu pai era alcoólatra, muito alcoólatra, de ser violento domesticamente mesmo, né? Minha mãe sofreu muito abuso doméstico, violência físicas graves mesmo, né? Eu fui uma criança abusada aos 5 anos de idade pelo vizinho da minha mãe. Ele, hoje, lembrando assim, ele devia ter uns 60 anos, pela imagem que eu lembro dele, devia ter uns 60 e poucos anos. Então, aos 5 anos de idade, eu fui abusada sexualmente. Tive que ficar quieta porque eu não entendia o que era aquilo. Eu sei que era uma coisa que me feria porque eu fugia. Sim. Eu corria, eu chorava, isso eu lembro. Mas o que era de fato e o porquê que ele fazia aquilo, eu não sabia. Sim. 5 anos, né? E isso ele foi até os 7 anos de idade. Então eu fiquei 2 anos nessa peleja, fugindo dele igual o diabo da cruz, né? E tentando fugir. Eu era amiga da filha dele. Então, e meus pais, por ele ter seu ambiente... O abusador, ele só abusa de criança que não tem segurança familiar. Se ele sabe que a criança tem... o pai e a mãe são protetores, ele não vai nem chegar perto. Sim. Mas se ele percebe que a criança é vulnerável... Olha aí, gente. Se ele percebe que a criança é vulnerável, vive num lar disfuncional, onde só tem briga, confusão, não tem amor, não tem respeito, é prato cheio pro abusador, né? Principalmente infantil, né? Porque a criança é inocente, né? Não tem aquela maldade. Então, foi muito difícil, eu fiquei calada a minha vida toda. Aí com 13 anos eu comecei a beber muito cedo. Nossa, fuga, né? Era fuga total da minha realidade. Né? Comecei a beber muito cedo, comecei a me envolver com traficantes na Rocinha, comecei a fazer um monte de coisa errada. Por quê? Porque estar dentro de casa para mim era um inferno. Sim. Era melhor estar na rua, né? Bebendo, e era bebida, não era cerveja, era cachaça, era conhaque, era cachaça com refrigerante, sabe? Era coisa pesada mesmo para ficar doidona mesmo, para esquecer, né? Então eu vim desse ambiente destruído familiarmente. Meu pai era muito alcoólatra, minha mãe era uma mulher totalmente ferida pela vida, a infância ferida, uma mulher também que sofreu muito, né? E quando a gente entende esse outro lado, a gente entende o porquê que ela fazia o que fazia, né? Hoje eu entendo que minha mãe, ela era tão sofrida quanto eu. Então ela me batia, teve uma vez, vai até numa sexta-feira santa isso, ela me deu uma surra tão brava que ela sangrou meu corpo. Meu Deus. Ela sangrou meu corpo. E eu tinha 13 para 14 anos nessa época. Ela sangrou meu corpo. Eu passei mais de uma semana indo para a escola com aquelas camisas de gola alta para ninguém ver. Se fosse nos dias de hoje, ia presa, né? Sim. Mas ela sangrava meu corpo e ela olhava para mim, ela falava assim: chora, desgraçada. Com raiva. E eu com raiva também, eu falei: não vou te dar esse gosto, eu não vou chorar. E eu não chorei, mas minha carne ardendo ali. Quando eu fui pro banheiro tomar banho, aí não teve como, né? Ardeu, chorei muito. E depois, com o passar dos anos, ela me dizia que ela me batia porque ela queria descontar a raiva que ela tinha do meu pai em mim. Meu Deus. Olha que forte isso, né? Ela não conseguia fazer com ele, e como eu era filha queridinha, como ela diz, né? Ela batia em mim, descontava em mim. Tanto que ela confessou isso pra mim, quando a gente restabeleceu o nosso laço de mãe e filha, né? Que a gente não tinha. Eu odiava minha mãe, eu tinha raiva, ela me batia por tudo. Qualquer coisa me batia, sabe? Tu não presta, aquelas palavras ruins. Tu não vai dar em nada, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, né? Então, ela, sem querer, ela foi liberando palavras de maldição sobre a minha vida. Mas olha como é que Deus, como diz em Jeremias 1:5, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Então o Senhor estava ali, ó, todo tempo com a mãozinha dele ali,
esperando o momento certo de fazer o propósito se cumprir. E você falou sobre o significado do teu nome, né? Fala sobre isso, dentro desse contexto aí que você tocou. O meu nome é Francisca Cristina, né? E eu sempre detestei esse nome Francisca, por causa de bullying na escola. Era Chiquinha, era Franfran, era, né, vários apelidos que adolescente não é gente, né? Na escola, então, é terrível. E eu tinha muita raiva desse nome. E aí o meu nome é Francisca Cristina, e ela, quando passou o tempo, ela me fez pagar promessa para santo, vestida de um santo católico. Me fez pagar maior mico, né? Cortou meu cabelo e ofereceu pro santo, fez um monte de troço. E aí, quando eu cresci, depois que eu me converti, gente, a verdade liberta, né? A palavra já diz, conhecereis a verdade vos libertará. Sim. Quando eu conheci as verdades que Jesus tinha para me apresentar, eu também descobri sobre o meu nome. Francisca, ela significa mulher livre. E Cristina vem de Cristo, né? Sim. Mulher livre em Cristo. Coisa linda. Ela ofereceu o meu nome para um santo, mas Jesus tinha um outro propósito. Sim. Né? Tinha um nome profético para minha vida, Aleluia. que eu ia ser livre em Cristo Jesus. Aleluia. É isso. Então vamos lá. No caso, assim, vocês conseguiram romper essa quebra, né? essa maldição. Sim. E reataram Sim. Da forma correta a aliança de mãe e filha. Mas como é que foi essa experiência? Mas depois de Jesus. A minha vida só fez sentido depois de Jesus. Meu Deus. A minha mãe, ela, como eu falei, né? Ela nordestina, sofria muito. Com 8 anos de idade teve que cuidar de uma penca de irmãos para ela ser mais velha. Então ela apanhava muito dos pais também. Então assim, ela não tinha como me dar amor se ela não sabia o que era o amor. Recebido, né? Ela não tinha recebido. Ela me dava pedra porque ela recebia pedra, né? E depois de Jesus, quando eu estava recém-convertida, como é que Jesus tinha pressa? Sempre teve pressa nos meus processos, né? Sim. Assim que eu estava recém-convertida, pouco tempo de batizada, eu estava indo para casa dos meus pais, e o Espírito Santo falou assim ao meu coração: hoje você vai chegar na casa da sua mãe, você vai sentar com ela e vocês vão ter uma conversa. E o seu abusador vai estar lá. Que o irmão da minha mãe também me abusou sexualmente com 13 anos de idade, né? Eu falei, eu não vou. Orgulho, né? Não vou, não quero falar com aquele homem, não sei o quê. Cheguei lá, ele estava lá. E aí o Espírito Santo me incomodando. Vai lá, diz pra ele que você perdoa ele. Meu Deus. Aí ele estava lá na cozinha, bebendo, fumando. Eu cheguei perto dele, eu falei assim, olha, eu te perdoo. Ele olhou pra mim assim, a lágrima começou a descer no canto do olho dele, largou o cigarro, largou a bebida e foi embora. Sim. Ele não aguentou o peso. Meu Deus. Ele não aguentou o peso. Mas eu fui fazer aquilo não para condená-lo, mas para dizer que eu perdoava. Ele não me disse, eu me perdoa. Mas a lágrima dele, o gesto dele já disse tudo, que ele entendeu o que estava acontecendo ali. Né? O Espírito Santo de Deus tocou também no coração dele. Sim. E aí eu fui pro quarto, chorei muito. A segunda etapa foi conversar com a minha mãe. Eu falei, mãe, isso. E ela começou a chorar. Eu falei, o Espírito Santo me falou que a senhora me batia para se vingar do meu pai. E não sei o que, ela começou a chorar. Ela chorava muito, pastora Kelly. Ela chorava muito. E ela me abraçou e falou assim, eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, fala, pode pedir. Ela falou assim, nunca mais deixa de ser crente. Meu Deus. As palavras da minha mãe foram essas. Nunca mais deixa de ser crente, porque hoje eu tenho uma filha. Aleluia. E eu falei, eu tenho uma mãe. Aleluia. A gente se abraçou, e aí chorou, foi aquele chororô todo. Ela me pediu perdão. Eu falei, me perdoa também, mãe, pelas vezes que eu fui rebelde, né, pelas mentiras que eu contava, por tudo que aconteceu, por eu não ter te entendido. Hoje eu entendo a tua história, os teus sofrimentos, a sua dor. Hoje eu te vejo como dor, tanto que o livro que vai ser lançado dia 11 agora, eu falo sobre a história de reconciliação de mãe e filha. Jesus, ele reparou essa brecha, aleluia, né? Que era uma relação destruída, que Satanás a todo tempo ele queria me destruir através da minha família. Sim. Só que as brechas foram sendo reparadas. Sim. A minha relação com a minha mãe, com a minha genitora, sim, foi restaurada. Sim. Ele não teve mais espaço ali. Tanto hoje minha mãe me respeita, sabe? Ela fala que foi a melhor decisão que eu tomei na vida, foi aceitar Jesus. E meu pai também, hoje, ele me reconhece como uma outra mulher, uma outra filha, uma filha
que hoje ele fala assim, hoje eu tenho uma filha, sabe? Porque antes era um bicho. Meu Deus. Era doida, sabe? Fazia um monte de coisa errada. Isso para um pai e para uma mãe não é bom, Na né? verdade, você tinha se tornado a ferida deles, né? Exatamente, a ferida deles. Mas aí Jesus veio, reparou a brecha, Aleluia. restaurou o que estava quebrado, fez novas todas as coisas, né? Para que hoje eu possa dizer, eu amo minha mãe. Cris, como que é, né? Eis que faço novo todas as coisas. Como como que você pode aqui numerar ou colocar uma palavra de possibilidade para quem precisa abandonar as velhas práticas para que essa profecia de fato venha a ser cumprida? Como é que você consegue trazer uma mensagem através disso? Através disso. A primeira coisa é decidir. Decidir não querer mais viver do jeito que se vive. Porque eu, particularmente, eu não acredito que quem vive drogado, vive se prostituindo, fazendo coisas ilícitas, viva feliz. Sim. Não vive feliz. É uma futilidade, é um vazio tremendo na alma, é uma busca incessante, aí vai para raízes africanas, vai para o catolicismo, vai para cá, vai para o esoterismo, vai para aquilo. É a criatura em busca do seu Criador. Sim. Né? Então, primeira coisa que você tem que fazer, eu não quero mais. Eu não quero mais. É fácil? Não é fácil, porque o pecado ele é gostoso. Sim. Se não fosse gostoso de pecar, a gente não gostaria, não cometeria os pecados, Sim. né? Então é decisão, Sim. sabe? Não é fácil você abrir mão dos seus conceitos, Sim. né? De tudo que você já tem formatado na sua mente, que é o certo. Não, mas é possível. Quando você diz, Senhor, eu não quero mais. Não quero mais viver essa vida miserável. E quando eu falo de miserável, eu não falo de financeiro. Sim. Eu falo de alma, né? De viver em busca de preenchimento de que só Deus pode trazer. É verdade. Né? Só Deus pode trazer o preenchimento para o vazio da alma. Sim. Cansada, ferida. Então, é decisão. Eu não quero mais. Eu não quero mais viver assim. Eu não vou viver assim. E reconhecer que sozinho você não vai conseguir. Só Jesus, aceitando Jesus como seu único suficiente Salvador, você vai conseguir mudar a sua história. E o Senhor está botando o tempo todo um ponto e uma vírgula Aleluia. Na sua vida, dizendo, continue, porque não é o fim da sua história. E decida logo, antes que seja tarde, porque o fim está próximo e Jesus está voltando. É verdade. Vamos lá. Vamos. Mediante a todas essas experiências que você vivenciou com Deus, quem é a Cris? A Cris hoje é uma mulher em processo, mas hoje eu já não sou mais o que eu era antes. Aleluia. Hoje eu já avancei algumas casas no que eu acredito ser a vontade de Deus. Né? A Cris do começo do processo era uma Cris totalmente confusa, uma Cris medrosa, não sabendo discernir o que vinha de Deus e o que não vinha. Sim. Né? A Cris, antes, era uma mulher totalmente atribulada, mesmo no início da conversão. Quando a gente se converte, não é fácil, Não né? é fácil. Não é fácil matar nossa carne todo dia, né? Abrir mão das nossas vontades e viver a vontade do Senhor. Mas a Cris hoje ainda é uma mulher em processo. Mas uma coisa eu posso garantir, não sou mais o que eu era antes. Glória a Deus. Não mesmo. Hoje eu sou uma mulher em reconstrução e o Senhor tem apresentado as filhas dele, a pastora Kelly, a pastora Lilian. São mulheres que o Senhor nos uniu como aliança. Sim. Né? E hoje eu faço parte do Erguidas com Propósito. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Eu amo sua vida, pastora Kelly. Você sabe disso, né? É recíproco. Eu não preciso ficar jogando louros, porque ela sabe isso, que eu falo isso com ela pessoalmente. Mas é isso. É isso. Você falou que você é uma erguida. Como que a erguida alcançou a Cris? A erguida alcançou a Cris através de um culto, que eu fui lá no culto da Laje, na Rocinha. E aí a pastora Kelly estava lá pregando. Oh, meu Deus. Eu olhava para ela assim, eu ficava assim, quando eu crescer eu quero ser igual ela. Eu também. Eu também.
também. Eu ficava olhando assim, eu falei, gente, que mulher é essa? Esquisita, mas eu gosto de gente esquisita, né? Eu falava assim, porque assim, a forma que pregava não era aquela forma de passar a mão. Olha, Jesus vai te dar um carro. Sim. Olha, Jesus vai te prosperar. A maior prosperidade que a gente pode ter são de coisas que o dinheiro não pode comprar. Sim, verdade. Né? Verdade. Então a pastora Kelly sempre veio assim com cajado. Sempre eu falei assim, gente, mulher esquisita, né? Mas assim, eu amei, né? Porque eu estava acostumada com o ambiente de você pode tudo, você é a menina dos olhos de Deus, coach, né? Você é a fofinha. Aí vem pastora Kelly. E daí falei, eu não sou isso tudo aí, não, que o povo fala que eu sou, não. Eu sou um bichinho da goiaba ainda, né? Sim. E dali pra lá, daquele dia pra cá, o Senhor fez a aliança. Bom. A gente começou a se aproximar mais. Enquanto eu era líder de mulheres numa outra igreja, as Erguidas foi lá fazer um trabalho, vários trabalhos, né? Alguns trabalhos. Sim. No início, o meu antigo pastor falou assim, não gosto dessas mulheres pentecostais aqui não, que ela faz muito barulho. É verdade. Aí no congresso que teve, a pastora Kelly leva o pandeiro. Levei o pandeiro, gente. Pastor, quando a gente saiu da igreja, o pastor falou assim, quase que derrubaram a igreja. Mas foi muito legal, né? Foi muito bom, foi uma bênção. Então quebrou alguns paradigmas, né? Sim. Que a Igreja Batista ainda tinha, né? Sim. E foi muito bom. De lá para cá a gente só vai se separar quando Jesus voltar. No nome de Jesus. Vamos lá, estamos chegando no final, mas eu gostaria que você colocasse aqui uma experiência pessoal sua, no ponto de vista da palavra. Eu gostaria que você falasse um pouco da palavra. Qual é a palavra que fala da Cris diretamente, de quem é a Cris, de como que a Cris entende o evangelho, o cristianismo, o reino de Deus, como mulher de Deus? Qual é a palavra, além do que você já liberou, né, na profecia, né, de Jeremias 1:5? Qual é a tua verdade dentro da verdade? A minha verdade dentro da verdade, eu gosto muito, uma palavra que fala muito comigo num momento de angústia, de indecisões, né, de fraqueza mesmo, né, da alma, Salmos 46:1. O Senhor é meu refúgio, aleluia, a minha fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Para mim, toda vez que eu estou muito angustiada, esse salmo vem à minha cabeça. Aleluia. Fora outros vários, né? Mas esse é um que marca muito a minha caminhada com o Senhor. Porque na hora que eu estou na angústia, não tem pastora Kelly perto, não tem minhas amizades, não tem meu marido, é o Senhor. Sim. E eu declaro em alta voz, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente na hora da minha angústia. Então, as experiências, eu nunca me vi nesse lugar de pregar a palavra de Deus, uma pessoa que odiava crente. Meu Deus. Eu me tornei o que eu não gostava, glória a Deus por isso, né? A primeira vez que eu fui ministrar, eu ministrei com Rivotril debaixo da língua. Verdade, gente. Com o Rivotril debaixo da língua, eu falando e o Rivotril desmanchando debaixo da língua. Meu Deus. Tamanho era o nervoso. Sim. E eu falava, o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Não que eu pregue maravilhas, a pastora Kelly tem aquele jeito explosivo dela, né? Mas quando eu vou, eu falo assim, eu quero ser igual a pastora Kelly, mas quando eu vou ministrar o Senhor, não é por aí. Seja você. Você é mais o ensino, né? Eu gosto do ensino, de aprofundar. O Senhor me deu uma estratégia de pregar com apresentação de slides, porque como eu fui professora durante um tempo, fixa, tem gente que só ouvindo não assimila muito. E às vezes vendo a imagem ajuda a fazer a associação, né? Então o Senhor me deu uma estratégia diferente, uma estratégia, de vez em quando eu vou lá, né, no pentecostal, assim, aquele negócio, mas geralmente a minha forma de pregar, o Senhor falou assim, eu não te criei para ser cópia não, criatura. Sim. Eu te criei com uma identidade firmada. Sim. Então, quando eu entendi isso, eu parei de tentar copiar. Eu falava, eu queria ser igual a pastora Kelly, a pastora Camila Barros, eu queria não sei o quê, não sei o quê. Sim. O Senhor falou assim, eu não te criei para ser cópia. Sim. Faça do jeito que eu te ensinei, que eu tenho te orientado. E aí, de lá para cá, toda vez que eu vou ministrar, eu sempre choro. Porque sempre é o cumprimento do que o Senhor tem falado, sabe? E eu me sinto uma privilegiada de estar nesse lugar,
de poder ministrar a palavra. As pessoas perguntam para mim, eu fico até ofendida quando me perguntam, você cobra para pregar? Eu falei, vou cobrar para quê, gente? Sim, para como? Para como? Não tem como. A maior honra que eu estou recebendo é poder falar da santa palavra de Deus, Sim. de falar sobre o Deus que me salvou, o Deus que me libertou, que pode libertar todos que queiram, né? E é o maior privilégio para mim. Isso é honra, isso é honra. Cris, eu gostaria que você olhasse para essa câmera e liberasse dentro do contexto dessa palavra uma mensagem direta para essa pessoa que está lá do outro lado, Amém. que está sendo afligida, que está no lugar, né, obscuro, que está passando uma assolação da alma. Eu gostaria que você liberasse para essa pessoa uma mensagem do seu coração, do coração de Deus, para que ela viesse tomar um outro rumo e para que você deixa Deus te usar agora. Amém. Olha para essa câmera. Amém. E eu vou acrescentar, conforme a palavra diz aqui. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém? Então, você quer viver algo novo da parte de Deus? Decida por isso. Decida viver algo novo. Decida entregar a sua vida para Jesus. Decida fazer diferente. Tudo depende da sua decisão. Da decisão que você vai tomar a partir de hoje, do momento que você vai ouvir, de tudo que você ouviu aqui nessa entrevista, nesse sofá das erguidas, mas que você tome uma decisão verdadeira, genuína, porque só assim o Senhor pode fazer novas todas as coisas. E Ele diz, e acrescenta, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras, o Senhor não mente, e dignas de confiança. O Senhor é total confiança. O Senhor é verdadeiro. Aleluia. O Senhor é nosso refúgio. Ele é nosso alicerce. Ele é o amado da nossa alma. Ele é que faz novas todas as coisas. Não espere, eu preciso envelhecer para aceitar Jesus. Não! Você que é jovem, aceita Jesus. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Busca Ele como a sua fortaleza, o seu refúgio. A droga não é refúgio, é fuga. A bebida não é refúgio, é fuga. A prostituição não é refúgio, é fuga da sua alma ferida. Precisando desesperadamente, precisando desesperadamente do Salvador da tua alma, que é Jesus. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Não fique com essas conversas, eu sou muito jovem. Não, é jovem mesmo. É jovem mesmo que você vai ter uma vida frutífera e próspera com o Senhor. Abandona tudo que te afasta de Deus. Abandona o teu pecado, a tua prostituição, o teu excesso de vaidade, o teu orgulho, os teus achismos. Bota tudo dentro de um saquinho e apresenta, Senhor, tá aqui. Isso aqui é o que eu sou hoje, mas eu não quero ser mais isso. Eu quero que o Senhor faça nova todas as coisas na minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus. Busca o Senhor, decida viver o novo de Deus. Isaías 53, 9 diz, eis que faço novas todas as coisas. Por acaso tu não percebes? Esses podcasts, eles não são só para fazer firula na rede social, não. Esse aqui tem propósito. Tem propósito de te ajudar a caminhar, a buscar mais de Deus, a entender que só o Senhor pode fazer por você o que mais ninguém pode. Em nome de Jesus, recebe isso no seu coração. Aceita que só Jesus pode te salvar desse vazio da tua alma. Só Ele pode preencher o que está vazio aí dentro do teu coração. E não pense que seus amigos vão te acolher na hora da adversidade. Não, não vou. Não, não vão. Porque só o Senhor vai fazer o que mais ninguém pode. Em nome de Jesus, confia, entrega, descansa e decide a mudar a rota da sua vida hoje. Amém? Vamos lá? Estamos aqui mais uma vez, né, voltando ao propósito. Amém. De que você, nós precisamos decidir todos os dias a permanecer no Senhor. Amém. Porque a profecia já liberou que Ele tem o poder de fazer novo todas as coisas. Amém. Cris, Amém. quero te agradecer. Eu que agradeço. As erguidas, Foi um o sofá das privilégio. erguidas, Amém. Foi uma sempre bênção. estará disponível para a sua obrigada. vida. Muito obrigada. Né, por essa honra
Eu gostaria que você fizesse o convite para as meninas estarem, qual é o dia do podcast Continue, qual o horário. Vamos lá. Então, gente, o Continue Cast, ele está disponível episódio 15 em 15 dias, né, 2 vezes ao mês, sempre às 6 horas da tarde. E espero que você, quando assistir, você seja edificado, que as palavras ali ministradas, liberadas, sejam uma fonte de bênção para a sua vida, e que vocês curtam, comentem, compartilhem, ajuda um conteúdo cristão a crescer. Sim, sim. Né? Às vezes a gente curte tanta bobeira, coisas que não edificam, só contaminam a nossa mente. Vamos ajudar os cristãos que estão querendo levar verdadeiramente a palavra de Deus. E assim eu peço também, curte também, se inscreve, compartilha o Erguidas com Propósito, em nome de Jesus. Sim, eu gostaria também, para fechar, que você falasse mais uma vez do endereço da tua igreja, da sua igreja, quais são os dias de culto. Amém. Faz o convite para esse pessoal lá do Recreio. Amém. Vargem Grande está visitando a sua igreja. Amém. Eu sou como a pastora Kelly disse no início, eu sou da Catedral Missionária Shalom Recreio, dirigida pelos pastores Amanda e Márcio. É lá na comunidade Beira Rio, no Recreio, condomínio do Val, Rua A. Esperamos vocês lá. Os cultos lá são às quintas e domingos. Dia de terça tem os encontros de homens e mulheres, mas é mais para dentro da igreja, uma espécie de discipulado. Sim. Quarta-feira, 3 horas da tarde, tem a quarta de guerra, que é uma consagração. E quinta são os cultos públicos, e domingo também, às 7 horas da noite, tem um culto público. Amém. Então, estamos aqui encerrando esse podcast. Mais uma vez, foi um prazer estar do teu lado. Uma honra. Foi um prazer dividir Amém. esse sofá contigo. E fica atenta, porque nós temos pessoas improváveis para sentar aqui, que vai edificar muito a sua vida. Amém. Vamos orar? Vamos. Por essas vidas Vamos. que estão aí, Vamos. né, precisando de uma experiência mais palpável com Deus. Amém. Deus tem pressa em se revelar a você. Amém. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Obrigada, nós Senhor. queremos te glorificar e bendizer o teu Sim, nome. Jesus. Muito Nós obrigada apresentamos por esse cada momento. vida, Senhor, que está ouvindo, Senhor, que acabou de ouvir, Senhor, esse podcast. Senhor, que essas palavras venham edificar de tal forma que venha provocar transformação, mudança. Sim, Jesus. Que essa vida, meu Pai, que não tinha força, Amém, que hoje Senhor. venha receber força do Sim, alto Jesus, para que assim conseguir seja, largar todas as suas velhas práticas, Amém, para em que nome de viva Jesus. uma novidade de vida. Amém, Senhor, nós Senhor. nos despedimos desse momento Sim, Deus. tão Obrigado, Senhor, por glorioso, esse tão momento, caloroso, que desde Obrigado, o início Jesus. até agora nós temos sentido a tua presença. Amém. Senhor, mas jamais nos despediremos da tua presença. Sim, Jesus. Por isso, Deus, continue conosco, nos Amém, em guardando, nome nos de Jesus, livrando Pai, obrigada. e nos abençoando. Obrigada, Nós te Jesus. pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos para a glória do Pai, do Filho Amém. e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, erguidas com propósito. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Deus abençoe.